Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom para todo mundo. Estamos aqui iniciando mais uma live na semana especial Tianinha Oliveira e amigos na quarentena. Uau! E hoje nós temos aqui uma live muito especial, mais uma live especial para o seu coração, para a edificação das nossas vidas, né, das nossas famílias. Deus tem sido bom e esse é um dia tão bom, né, gente? Porque esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele sempre, porque em todo tempo o Senhor é bom. Ele é bom em todo o tempo. E hoje, né, estaremos aqui falando sobre propósito, né? O nosso tema de hoje é como viver o propósito de Deus. Uau! E a nossa convidada de hoje é a nossa querida diaconisa Aline Cardoso. E ela já se encontra aqui, gente, ela já está aqui nos bastidores, meu Deus! E já queremos já chamar, né? Mas antes, eu quero já saudar você que está chegando, a Déia Guimarães de São Paulo, seja bem-vinda, minha querida. A Aline também está conosco, a Aline Guilherme, é isso? A Aline Guilherme, a querida Vera Ortman também já chegando aqui, seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe. Juliana Evelyn também aqui conosco, marcando presença aqui conosco. Aliás, agradecer a Juliana Evelyn e o John pela live maravilhosa que foi ontem, né, gente? Já está lá no nosso canal, Tianinha Oliveira, lá no YouTube, gente, falando sobre saúde bucal. Então, você não perca, passe lá se você perdeu, né, a live. Passe lá no canal Tianinha Oliveira no YouTube e confira tudo na íntegra. Olha, a Aline Guilherme mora no Rio Grande do Sul. Oh, terra boa! É a terra do Tchê, né? Eu gosto muito desse lugar. Um beijo aí para os irmãos gaúchos, Tchê. Um beijo, Aline. Que bênção ter você aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Vamos chegando, meus irmãos. Vamos chegando para cá, Brasil. Vamos chegando para cá, planeta. Porque essa live hoje promete, né, gente? Que tema de tão grande relevância. Já dizendo para você que essa live vai ficar gravada, né? Nós vamos postar lá no nosso canal, no YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso, ser edificados, ministrados. Então, se você ainda não é inscrito lá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa família, a família, né, do canal da Tianinha Oliveira. Bom, gente, eu quero ler um trechinho aqui da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, aos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uau, gente! Olha, essa live hoje, sinceramente, ela promete muita coisa boa. Eu tenho certeza que o papai tem preparado aqui para mim, para você. E eu já quero chamar para cá a nossa convidada, né, gente? Vamos aproveitar tudo da nossa convidada, né? A nossa querida Aline Cardoso. Vem pra cá, deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu chamar a Aline. A Aline, gente, ela é diaconisa da ADCG Campo Grande. Ela também é palestrante e ela também é conferencista. E é uma honra ter a Aline aqui. Seja bem-vinda! Amém, amém. Muito obrigada, Tianinha, pelo carinho, pelo convite tão lindo, tão especial. Muito obrigada. Uau, uma honra ter a Aline aqui, gente, uma menina que é de Deus. Ela é assim, ela tem tanta virtude, sabe? Uma delas é se parecer com Jesus. É uma dessas virtudes que eu vejo na Aline, ela se parecer com Jesus, falar como Jesus, porque ela sempre tem uma palavra do céu para a nossa vida, sabe? Você para com ela, você usa uma conversa informal. Tem Jesus, tem não, um recheio lá da conversa, mesmo informal. Tem Jesus, gente. Então, é uma alegria receber a Aline aqui. Olha, pastor Benigno chegando aqui conosco. Ô, glória, pastor, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. A Vanessa também está aqui conosco. A Ale Oliveira chegando aqui também. Ô, glória, vamos chegando, gente. Vamos chegando. E dizendo que é uma honra ter todos vocês aqui, né, conosco. E hoje, nessa live, ai, diaconisa Aline, nós vamos falar sobre propósito. Meu Deus, como viver os propósitos de Deus. E ainda mais, né, nesse tempo de adversidade,
tempos que a gente encontra, o mundo se encontra em crise, tanta coisa acontecendo, um cenário assim adverso, um cenário, muita gente com o cabelo em pé, socorro, o que a gente vai fazer? Fico na igreja, não fico, misericórdia, né? Que a gente está vendo tanta gente aí, às vezes, dando as costas, né, para o nosso Senhor Jesus. Que triste, né? Triste, porque quem conhece, gente, realmente a palavra de Deus, não tem como negar o nome do Senhor Jesus. Não há, não tem possibilidade, porque quem conhece a verdade liberta, a verdade ela inspira, a verdade fortalece. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. O próprio Senhor Jesus, ele é a própria palavra. Mas Aline, minha querida, eu faço essa pergunta, né? Eu vou voltar ali a pergunta. Eu sou do clube do Sócrates, né? É a retórica. Eu faço a pergunta, mando de novo. Como viver os propósitos de Deus em tempos adversos? Minha querida, seja bem-vinda. O cantinho é seu. Deixa Deus te usar. Amém, muito obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor, né, pelo privilégio de estar aqui essa tarde para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E enquanto eu estudava, eu meditava justamente sobre isso que você está falando. Eu falei, Senhor, como a tua palavra é maravilhosa, né? Como a palavra do Senhor, ela nos enche, nos preenche, nos consola, nos acolhe, né? A gente se sente abraçado pelo próprio Deus ao ler e meditar na palavra do Senhor. Porque a palavra é Jesus Cristo, né? É vida, ela é viva. Então é impossível mergulhar nessa palavra sem sentir a presença de Deus, né? Eu quero agradecer pelo convite tão carinhoso, né? Louvar ao Senhor por esse privilégio. Um grande abraço para o nosso amigo pastor Benigno, que está assistindo a gente também. Amo muito vocês, a família do Benigno, a Joelma, moram no meu coração. E nessa tarde eu quero aproveitar, né, o que você já falou e pensar, né, a gente refletir um pouquinho sobre essa pergunta, né? Como viver os propósitos de Deus, né? E é uma pergunta de reflexão, né, para nós, é a gente se fazendo essa pergunta, né? Eu me fiz essa pergunta, eu falei, Senhor, como é que eu faço para viver os teus propósitos, né? Será que eu estou vivendo os teus propósitos? Qual parte do propósito eu estou vivendo, né? A gente se faz essa pergunta. Será que eu consegui realmente descobrir qual o propósito de Deus para minha vida? Quem nunca se fez essas perguntas, né? Acredito que todos nós, em algum momento da caminhada, a gente já tenha se feito esse questionamento, né? Mas para começar a nossa reflexão, por falar em propósito, né? Eu gosto muito do texto que eu vou ler agora, que está lá em Jeremias, né? A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Jeremias 29, no versículo 11, né? O versículo que a tia Aninha leu foi Romanos 8, né, que vai falar sobre ser chamado pelo propósito de Deus e que o Senhor faz planos, tem planos para essas pessoas, ou seja, para nós, para todos aqueles que ouvimos, que demos atenção ao chamado do Senhor. Mas o texto que grita no meu coração a respeito dessa pergunta é Jeremias 29, 11. Né? A palavra do Senhor diz assim: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, né? Como a tia Aninha falou, esse momento que nós estamos vivendo, um momento tão difícil, né? Que nós já vencemos a maior parte dele, né? A cada dia que passa, a gente vê que venceu mais do que nós imaginávamos que seríamos capazes, não é verdade? Cada dia é uma vitória. E ao meditar, né, nesse texto, eu fui buscar um pouquinho, eu falei, Senhor, o que significa a palavra propósito, né? O que significa essa palavra? E no dicionário vai dizer que a palavra propósito significa intenção. Intenção de fazer alguma coisa. Aquilo que se busca alcançar, entre outros significados, mas esses me chamaram a atenção, né? Propósito é a intenção de fazer algo. É buscar alcançar alguma coisa. E se nós estamos falando do propósito de Deus, a intenção é do próprio Deus. O desejo de alcançar é do próprio Deus.
né? Então, quando a gente pensa no propósito de Deus, nós estamos pensando na intenção do Criador. Qual é a intenção do nosso Deus em nos atrair para perto? Quais são as intenções do nosso Deus em nos manter guardados, abrigados debaixo das suas asas? Né? Isso é pensar o propósito de Deus, né? Como é que eu faço para viver dentro dessa intenção? Da intenção que não é minha e vai muito além das minhas intenções, mas vem do coração de Deus, né? Vem do plano eterno do próprio Deus. E aí eu comecei a meditar, né, nesse trechinho de Jeremias e, na verdade, a gente conhece assim vários personagens dentro da palavra de Deus que viveram o propósito de Deus, né? Que experimentaram estar guardados, estar abrigados dentro das grandes intenções, das intenções perfeitas e eternas do nosso Deus. Mas eu quero começar, né, um deles assim que nos chama muita atenção é Jó, né? E quando a gente pensa na intenção de Deus, o que será que Deus está pensando sobre a gente, né? O que será que Deus planejou para a gente pensa essas coisas, né? O que será que Deus está planejando para a nossa vida agora? E eu me lembro de Jó, né? No momento em que Jó, lá no finalzinho do livro de Jó, em que ele vai declarar no capítulo 2, ele diz assim: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. Eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, viver no propósito de Deus significa que nenhum dos pensamentos, nenhuma das intenções de Deus sobre nós pode ser frustrada, pode ser impedida. E Jó, quando faz essa declaração, Deus ainda não tinha virado o cativeiro de Jó, né? A gente vai ver nos versículos à frente, é que depois é que Deus muda aquele cenário de dor, que já é no finalzinho do processo que Jó vivia, mas depois é que Deus muda aquele cenário de dor que Jó estava experimentando, né? Então, quando Deus começa a conversar com Jó diretamente, Deus mostra a Jó que ele tinha um propósito, sim, tudo aquilo que Jó estava passando, né? E Jó não entendia bem o que é que estava acontecendo. Jó ainda não estava entendendo o que é que estava acontecendo. Jó não sabia qual era o propósito de Deus, mas Jó sabia de uma coisa: sem Deus não há propósito. Sem Deus, a nossa vida não tem propósito nenhum. Não há sentido, não há intenção, não há destino, não há rumo, não há um lugar onde a gente possa querer alcançar. Se Deus não estiver conosco, a gente se perde no meio do caminho. A gente para do lugar onde a gente começou, né? E mesmo sem Jó entender o que estava acontecendo ali, Jó declarou isso: Senhor, eu posso imaginar assim, nas entrelinhas, apesar de eu não entender nada do que está acontecendo comigo, uma coisa eu sei, tu tem uma intenção com tudo isso. Eu posso não saber qual é, mas eu sei que nenhuma das tuas intenções sobre a minha vida pode ser frustrada. Não importa a dor, não importa o caos, porque era isso que Jó experimentava. Não importa a desgraça que tenha acontecido comigo. Nenhuma das tuas intenções sobre mim pode ser frustrada. Aí a gente volta para Jeremias, que foi onde nós lemos Jeremias 29:11. O que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor tem pensamentos de paz, pensamentos de bem, pensamentos de vitória a nosso respeito. Quando Jeremias declara isso, Israel estava vivendo um momento de cativeiro. Não era um bom momento, não era um momento de festa, não era um momento de prosperidade, de bonança. Jeremias vai profetizar sobre a justiça de Deus na vida daquele povo, mas no meio de todo o caos que aquele povo estava experimentando e ainda iria experimentar, porque Jeremias estava profetizando sobre coisas que também ainda iriam acontecer, né? Algumas já estavam acontecendo e outras iriam acontecer. Mas no meio disso tudo, Deus manda Jeremias deixar registrado ali, né? Deus faz questão de deixar gravado: eu sei quais são as minhas intenções sobre vocês. Eu sei quais são os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Fiquem tranquilos. O fim que eu vou dar a vocês é o fim que vocês desejam. É um fim de paz, é um fim de tranquilidade, é um fim de bonança, né? Vocês não vão perecer no meio do caos. O caos não vai sufocar vocês. Aleluia. A palavra do Senhor é maravilhosa. E essa palavra, ela nos traz esperança.
Ela nos traz alegria, porque talvez você tenha ouvido esse tema, né? Como eu posso viver os propósitos de Deus? E às vezes a gente pensa, Senhor, será que eu estou perto do teu propósito? Será que o teu propósito está mesmo acontecendo na minha vida? Ou será que eu estou muito distante? Talvez você esteja assistindo a gente agora, ouvindo essa palavra agora e se perguntando isso e respondendo a si mesmo: Ah, Senhor, talvez eu esteja perdida como Jó. Perdida no meio de uma situação que eu não sei por que começou, eu não sei como é que vai terminar, mas o Senhor tem uma palavra de esperança para a tua vida nessa tarde. Assim como o Senhor foi ao encontro de Jó para acalentar o coração de Jó, receba essa palavra nessa tarde. O propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é algo muito melhor e muito maior do que os nossos planos nesse momento. A palavra do Senhor vai nos deixar registrar algumas lições, e eu quero separar aqui, né? O primeiro eu anotei assim 3 pontos importantes que a gente pode considerar para viver o propósito de Deus, né? Como viver os propósitos de Deus. E aí eu pensei um pouquinho em Jó, pensei um pouquinho em Daniel, em José, a gente vai passeando dentro da palavra de Deus, porque é muito rica, né? A Bíblia tem exemplo para tudo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para viver o propósito de Deus, os propósitos de Deus, é reconhecer que Deus é soberano, né? E a soberania de Deus, ela nos garante que Deus tem um plano sempre melhor do que o nosso. O plano de Deus, o desenho de Deus, a arquitetura de Deus para a nossa vida, para o nosso futuro, ele é sempre muito melhor do que o nosso. Por melhores que sejam as nossas intenções, né? O plano de Deus, o objetivo de Deus, ele é sempre muito maior. E aí eu acho muito lindo, porque no momento em que Jó perde tudo, né? Lá no início do livro de Jó, no capítulo 1, né? Versículos 20 e 21, Jó vai declarar isso. No momento em que Jó perde tudo, a primeira coisa que ele faz é reconhecer essa soberania. A Bíblia diz que Jó vai rasgar as suas vestes, vai jogar cinza sobre a sua cabeça, né? Em sinal de luta, em sinal de tristeza, porque era uma tradição deles. Mas Jó, em meio às suas dores, a primeira coisa que Jó vai fazer é declarar: Senhor, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Era teu, não era meu. O que Jó está fazendo ali, para além de adorar, é declarar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: reconheça que o Senhor é soberano. Vamos reconhecer todos os dias. Se a gente exercitar isso todos os dias, a gente vai sofrer menos, com certeza, né? A gente vai sentir, vai doer menos, porque a gente fica aflito algumas vezes, né? Nós somos humanos, o Senhor sabe que a aflição bate a porta do nosso coração. Mas se a gente reconhece isso todos os dias: Senhor, Tu és soberano. Tu és soberano sobre as minhas aflições. Tu és soberano sobre as minhas expectativas. Tu és soberano sobre o desespero. Tu és soberano sobre as bênçãos, porque as bênçãos provêm de Deus, né? O Senhor é soberano sobre todas as coisas. A partir do momento que a gente reconhece isso, a gente vai fazer igual Jó, né? Senhor, louvado, engrandecido é o teu nome. Muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo. Porque se eu estou recebendo essas notícias, eu creio que foi o que o Jó pensou. Se essas coisas estão acontecendo comigo, o Senhor está aqui comigo. Se o Senhor não estivesse, nada disso estaria acontecendo. O Senhor é a razão de todas as coisas na nossa vida, né? E no momento em que a gente reconhece a soberania de Deus, a gente pode declarar o que o Salmo 139 diz, né? Senhor, antes que uma palavra viesse à minha boca, Tu já conheces. Tu conheces os meus pensamentos, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Né? E o salmista, e Davi vai dizer isso: ainda, Senhor, que eu fizesse a minha cama no abismo, ainda que eu subisse para o lugar mais alto, Senhor, a tua mão pode me alcançar ali. E isso é maravilhoso demais. Davi reconhece isso. Mais uma vez, Davi vai nos mostrar como reconhecer a soberania de Deus. Senhor, isso tudo é maravilhoso demais para eu conseguir entender. Mas ainda assim, eu sei que nada pode me afastar da tua soberania. Aleluia. Nenhum caos, nenhuma tristeza, nenhum problema, né? Nenhuma festividade, nenhum momento, por mais feliz que seja ou mais triste que seja, pode nos arrancar
do poderio de Deus, nós estamos guardados debaixo da soberania do Senhor, né? E Davi vai reconhecer isso. E isso é maravilhoso demais. Quando a gente pensa em viver os propósitos de Deus, a gente começa a descansar. Porque a gente pensa, nossa, o arquiteto do universo, aquele que criou todas as coisas, ele tem um propósito para mim, né? Ele fez um plano para mim. Eu fico imaginando quando o Senhor começa a criar todas as coisas. Nós sabemos que o nosso Deus é eterno. Imagina quantas gerações Deus visitou em 1 milésimo de segundo, em uma fração do nosso tempo. O Senhor visitou a nossa geração também. O Senhor visitou a geração dos nossos antepassados. O Senhor visitou as gerações das pessoas que vão vir depois da gente. E para todas essas pessoas, Ele tem um plano. O Senhor não perde o controle de nada, né? Não é verdade? E aí a gente começa a experimentar paz, experimentar tranquilidade, né? Quando a gente entende isso, quando a gente reconhece a soberania de Deus. E a palavra do Senhor vai nos garantir isso. Olha só, esse Deus que é todo-poderoso, ele sonhou com vocês, ele tem um plano, e vou dizer mais. Tudo isso que vocês imaginam, é o que a Bíblia vai dizer em Efésios 3:20. Tudo isso que vocês desejam, ele é poderoso para fazer infinitamente, muito mais além daquilo que vocês imaginam que ele já está fazendo. Oh, aleluia! Imagina isso. Você pensar em algo assim, sobrenatural, você dizer, nossa, Deus fez muito mais além do que aquilo que eu imaginava, do que todas as coisas que eu poderia imaginar. Né? Então, nessa tarde, seja renovado por essa palavra, aquilo que você tem pedido ao Senhor, aquilo que você tem buscado, se você tem se colocado de maneira dependente. Reconhecer a soberania de Deus é reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, que nós somos dependentes do Todo-Poderoso. Se você se colocou nesse lugar de dependência, prepare o seu coração. E não é clichê de pregador, não, é a palavra do Senhor que nos garante isso. Prepare o seu coração, porque Ele vai fazer muito além do que aquilo que você imagina. Ele é poderoso para fazer. Glórias a Deus. A segunda coisa que eu anotei aqui, né, para a gente não esquecer, é que para viver os propósitos de Deus, depois de reconhecer a soberania do Senhor, a gente precisa começar ou continuar andando com Ele, né? Porque a partir do momento que a gente reconhece que Ele, somente Ele é Deus na nossa vida, a gente precisa exercitar essa caminhada. A gente precisa exercitar essa dependência. A gente precisa treinar todos os dias, andar com Deus, estar com Ele, buscar a Ele, conversar com Ele, desfrutar da companhia que só Ele pode nos dar, da segurança que só a companhia dele pode nos dar. Porque viver o propósito de Deus, na maioria das vezes, é não conseguir ver o que Deus está fazendo. Em quase 100% das vezes, a gente pode contar nos dedinhos os personagens dentro da palavra de Deus e na nossa história, no nosso cotidiano, aqueles que conseguiram ver os sinais de todas as coisas que Deus estava fazendo na sua vida. Poucos de nós tiveram esse privilégio. Poucos de nós tivemos o privilégio que Moisés teve. Quando a cada vez que Deus ia fazer alguma coisa, Deus chamava Moisés e anunciava a Moisés. Ou a cada vez que Deus ia fazer alguma coisa, anunciava a Abraão, Abraão, eu vou destruir Sodoma, vou destruir Gomorra, entre outras coisas que Deus foi avisando a Abraão. A maioria de nós não tem esse privilégio. E aí nós precisamos exercitar a fé. Crer que Ele está fazendo, mesmo que a gente não possa ver. Crer que Ele está trabalhando, mesmo que a gente não esteja contemplando. Isso também é viver o propósito de Deus. É permanecer, Senhor, eu posso não estar vendo, mas eu escolhi ficar. Eu posso não estar entendendo, eu posso não estar vendo sinal nenhum, mas eu escolhi ficar na tua companhia. Eu escolhi desejar a tua companhia. Eu escolhi sonhar com o teu propósito. Eu escolhi desejar e amar o teu propósito antes que eu veja esse propósito acontecer, né? Isso é muito maravilhoso. E eu vejo que Jó demonstra isso, e Jó vai dizer isso para sua mulher, né, no momento em que ela questiona a Jó, né, em que Jó está sofrendo, e aí a mulher começa a espraguejar e diz assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? Eu tenho certeza que ela deve ter falado aquilo com ira, com raiva.
Ela também não estava entendendo o que estava acontecendo. E Jó, naquele momento, ele mostra para ela que ele estava firme na sua decisão. Não, eu escolhi andar com Deus. Mulher, você fala como uma louca. Você aceitou tudo de bom que Deus tinha para nos dar e agora não quer aceitar o mal que nos sobreveio. O que Jó está dizendo para ela ali, mulher, eu não sei o que está acontecendo, assim como você não sabe. Agora, uma coisa eu sei, eu escolhi ficar com Deus. Eu vou permanecer com Ele, mesmo que eu não entenda, né? E aí a gente vê outros homens na palavra de Deus, e eu quero trazer um paralelo para nós nessa tarde, ou melhor, o Espírito de Deus, né? Quer nos falar nessa tarde sobre, e eu gosto muito assim de comparar esses personagens, Daniel, né? Misael, Ananias e Azarias e José. Né? Se você for fazer um contraponto, existe assim uma distância bem grande entre eles. E o que o Senhor ministrou no meu coração, isso já há algum tempo, isso queimou no meu coração quando eu comecei a estudar essa palavra, é porque esses 4 jovens que foram para a Babilônia, né, eles foram arrancados do meio do seu povo, foram levados cativos, mas numa expressão bem coloquial, assim, numa expressão bem de jovem mesmo, escolheram fechar com Deus, né? Eu tô contigo e não abro, fechei com Deus e não abro, né? E esses 4 jovens, a palavra do Senhor vai nos contar a história, nós conhecemos bem, que eles colocaram um propósito no seu coração, né? Ainda que eles não pudessem ver o que estava acontecendo, ainda que eles não pudessem ver o que estava por vir, né? Eles estavam como escravos, porque apesar de estarem no palácio, eles eram escravos, não tinham liberdade para ir e vir, como a gente gosta de imaginar de alguém que está num palácio, mas eles escolheram se manter firmes ao propósito de Deus, eles escolheram andar com Deus, né? E esses jovens assentam isso no seu coração. E olha que privilégio que Daniel teve, que Misael teve, que Ananias teve, que Azarias teve, porque eles tinham um ao outro. Olha que privilégio. Eles tinham um ao outro. Eu fico imaginando que enquanto todos os outros jovens comiam do banquete do rei, e talvez um deles tivesse vontade de desistir do propósito de Deus, tinha o outro para ajudar. Aí a gente vê se cumpriu o que Eclesiastes 4 vai dizer. Melhor é serem 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro levanta. Quando a gente está numa caminhada rumo ao nosso propósito, em que nós somos 2 ou 3, em que a família está unida no propósito, a gente encontra abrigo, a gente encontra um braço forte de alguém que está do nosso lado. Né? Talvez no momento ali quando Misael pensou, poxa, acho que hoje eu vou querer comer uma carne dessa aqui. Talvez vinha Daniel, olha, não vamos desistir do propósito. Fica firme no propósito, Deus vai nos dar vitória. Vamos estar com Deus, vamos andar com Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus da nossa pátria. Ao entrar na fornalha, eles tinham um ao outro. Né? Os pesquisadores vão dizer que Daniel talvez estivesse em viagem, mas os 3 estavam juntos ali. Né? Eles tinham um ao outro dentro daquela fornalha. E nós sabemos que ali o próprio Deus se manifesta junto deles para estar com eles ali. Então, quando nós estamos juntos em um propósito, o nosso coração, ele fica mais encorajado, ele fica mais fortalecido. Então, nessa tarde, que nós possamos ser a coragem para a vida de alguém, que nós possamos carregar isso em nós, que nós possamos deixar o Espírito de Deus nos fazer como canal de coragem, como esse outro que vai ajudar a levantar alguém, que vai ajudar a levantar alguém que está caído. Quantas pessoas nessa quarentena entraram em desespero, né? Entraram num quadro de aflição, de preocupação assim extrema, excessiva, por ver a sua família, talvez um ente querido tenha perdido um ente querido, talvez o seu emprego, talvez a sua situação financeira. Então que nós possamos ser esse braço forte que Eclesiastes vai dizer, Eclesiastes 4, 9 e 10. Seja esse outro para levantar alguém, né? Que nós possamos ser esse outro alguém na caminhada rumo ao propósito de Deus. Aí eu falei de José, né? Eu não esqueci de José, não. Porque quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, e eu chorei muito assim, quebrantei muito na presença do Senhor, porque eu falei, Senhor, é verdade. Enquanto esses 4 jovens na Babilônia tinham um ao outro,
né? Para servir de consolo, para servir de braço forte, para servir de amigo. José não tinha ninguém. José precisou passar por todo o processo para chegar ao propósito de Deus sozinho. José não tinha ninguém. E aí a gente vê, a gente faz os dois, ou melhor, os 5, né? Em terra estranha, 4 na Babilônia, José no Egito. Em momentos diferentes da história. A gente sabe que não eram a mesma geração. Mas se você for fazer um paralelo, José foi traído, foi vendido como escravo, assim como os 4 estavam na Babilônia como escravos, mas os 4 tinham um ao outro, tinham um rosto amigo para olhar. E José no Egito não tinha rosto amigo, José não tinha um abraço amigo. E as memórias de José relacionadas à sua família estavam ligadas a uma traição, estavam ligadas a uma decepção. Diferente dos 4 que estavam na Babilônia. Tenho certeza que os 4, quando lembravam de Jerusalém, quando lembravam da sua pátria, lembravam com saudade. Puxa vida, eu queria voltar para casa. A gente sabe como o judeu é apegado à terra, né? Puxa vida, eu queria voltar para minha pátria, porque lá na minha pátria tinha casas assim, tinha louvores, tinha festas, tinha a presença de Deus. E por mais que às vezes a gente não tenha ainda alcançado o fim do propósito de Deus na nossa vida, a gente tem essa esperança que aquece o nosso coração. Senhor, eu ainda tenho louvores nos meus lábios. Senhor, eu ainda tenho um coração que arde pela tua presença. Jesus, eu posso não ter alcançado o teu propósito, eu posso não ter chegado ao fim da caminhada, eu posso estar na metade do caminho, mas eu ainda tenho essa esperança que queima dentro de mim, de que eu sei que tu estás cuidando de mim. Agora, vê a realidade de José, como era cruel. Talvez José, ao lembrar da sua pátria, só pensava em tristeza. Dizia, poxa, todos aqueles a quem eu contei os meus sonhos me traíram. Todos aqueles em que eu esperava que eu iria realizar os meus sonhos ali. O propósito de Deus ia se cumprir ali, eu no meio deles e eles comigo, e agora eu não tenho ninguém. E é nessa hora que a gente não tem ninguém. Todos nós talvez já tenhamos, talvez não, com certeza, todos nós já passamos por um momento assim, em que a gente olha para os lados e se sente um pouco como José. Talvez não o resultado de uma traição, mas resultado do processo mesmo. Daquele processo em que a gente precisa ficar separado, em que a gente vai estar separado, em que a gente vai estar sozinho e dizer, Senhor, é nessa hora que a gente precisa dizer, Senhor, eu estou contigo e não abro. Que foi isso que José fez. Eu estou contigo e não abro. Senhor, eu não sei, eu estou longe da minha casa. Eu não sei se algum dia eu vou conseguir alcançar tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu sonhei, todos os teus propósitos. Eu tenho certeza que José pensou assim. Senhor, eu não sei se eu vou conseguir, mas mesmo não sabendo, eu decido andar contigo. Eu decido permanecer contigo. Porque foi isso que José fez. Né? A gente vê, ouve e lê a história de José, a gente vai perceber que José, ele passa por todos esses processos, ele é escravo no Egito, ele é acusado de algo que ele não fez, ele vai preso, né? Ele chega, passa anos ali dentro daquele cárcere, mas em todos os momentos da vida de José, as únicas coisas que José consegue manifestar, ou melhor, a única coisa que José consegue manifestar é Deus, presença de Deus. Seja na casa de Potifar, José manifesta a presença de Deus. Seja dentro do cárcere, José manifesta a presença de Deus. Então, a gente aprende com a palavra de Deus é que você pode não ter alcançado o propósito, pode não ter contemplado, nós podemos até não estar contemplando todo o propósito, mas saiba de uma coisa, manifeste a presença de Deus. Como Daniel manifestou na cova dos leões, como os 3 jovens manifestaram na fornalha, como José manifestou no Egito. Manifeste a presença de Deus. Ainda quando José virou governador, quando José não tinha esperança de encontrar sua família de novo. Porque eu tenho certeza que acho que a última coisa que José pensava é que um dia ele ia dar de cara com os irmãos dele pedindo comida, querendo comprar alimento ali no Egito. Mas ainda assim, José manifestou a presença de Deus.
José podia ter sido um governador corrupto, José podia ter mentido para Faraó, José tinha poderes para dar um golpe de Estado se ele quisesse. Mas José manifestou a presença de Deus. E é interessante que José só vai entender o propósito de Deus no fim de tudo. Depois que ele é governador, depois que os celeiros já estavam cheios de mantimento, depois que ele começou a vender o alimento, é que ele vai entender que o propósito de Deus na vida dele, o propósito de Deus na família dele, e aí a gente vai ver lá no capítulo 48, se eu não me engano, de Gênesis, né? Quando ele vai dizer para os irmãos dele, ele vai dizer isso lá no capítulo 48, se não me falha a memória de Gênesis, ele diz assim, não fiquem com medo não, fiquem tranquilos, porque foi para a preservação da vida que o Senhor me trouxe até aqui, trouxe vocês até aqui, né? Fiquem tranquilos, porque tudo isso que aconteceu, Deus tinha um propósito. Só que isso só fica claro para José e para os seus irmãos depois de tudo que já tinha acontecido. E aí eu fico me perguntando, Senhor, será que eu estou preparada para ser como José? Para só no fim de tudo, depois de experimentar todos os obstáculos, dizer assim, agora eu entendi. E glorificar ao Senhor por isso, porque foi isso que José fez. No fim de tudo, José vai dizer assim, fiquem calmos, porque agora a gente está entendendo o que é que está acontecendo. Não tenham medo, agora nós estamos entendendo que o Senhor queria nos guardar. O Senhor queria nos preservar. Então vamos glorificar ao Senhor por isso. Vamos adorar ao Senhor por isso. Porque quem vive o propósito de Deus está guardado pelo próprio Deus. Está protegido pelo próprio Deus. Né? A palavra do Senhor é maravilhosa. Então andar com Deus faz toda a diferença. Né? Andar como José andou, andar como esses jovens andaram, faz toda a diferença na nossa vida. Né? E aí, para a gente já ir caminhando para encerrar, né? A palavra do Senhor também vai nos ensinar que quando o propósito de Deus se cumpre, né? Depois da gente reconhecer a soberania de Deus, depois de nós andarmos com Deus o tempo todo, durante todo o processo, quando o propósito de Deus se cumpre, a gente tem certeza que é muito melhor do que o início das coisas, que é muito melhor do que todo o processo, do que toda a caminhada, do que todas as dores, do que todos os obstáculos. É muito melhor. É muito, muito melhor. Aleluia. A palavra do Senhor vai deixar isso claro lá em Eclesiastes, no capítulo 7, né, no versículo 8. A Bíblia vai nos dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A própria palavra vai dizer isso, né? Que é muito melhor o fim das coisas do que o início delas. O início das coisas é muito carregado de expectativa, é muito carregado de, algumas vezes, de ansiedade, né? Se a gente for comparar aí com esse momento que a gente está vivendo, o início dessa pandemia foi assim, né? Muito carregado de quando é que isso vai terminar? O que será de nós? O que será que vai acontecer conosco? Né? Será que a gente vai ficar doente? Será que vai ter uma vacina para isso? Quanto tempo a gente vai ficar trancado em casa? Quando será que a gente volta a trabalhar? O início é sempre carregado de e se, né? Mas e se eu não conseguir ver nada de novo? Mas e se eu não tiver vacina? Mas e se a gente tiver que ficar trancado por mais 3 meses? Tudo isso veio na nossa mente durante a pandemia. Mas eu gosto de pensar que... Pensa que a gente já está no finalzinho e olha para trás e você vê, caramba, nós já vencemos 4 meses de pandemia. Nós já vamos vencendo para o 5º mês e a gente achou que não ia conseguir vencer uma semana. Não é verdade? E aí a gente, dentro da palavra de Deus, isso é mais maravilhoso ainda. Porque eu acho lindo, e aí a gente vai lá para o Apocalipse. Lá em Apocalipse 21, que é o último livro da Bíblia, é o penúltimo capítulo da palavra de Deus, quando a gente começa a ver o fim da história da humanidade, a Bíblia vai nos mostrar que isto é apenas o começo. Então, quando a gente vive o propósito de Deus, você pode estar certo de uma coisa. Quando nós acharmos que já chegou ao fim e que Deus realizou todas as coisas que Ele poderia realizar na nossa vida, se prepare. Uma nova fase está começando. Aleluia!
Foi isso que José experimentou, foi isso que Jó experimentou. Porque a Bíblia diz que depois que Deus vira o cativeiro de Jó, Deus dá outros filhos a Jó, Deus dá em dobro os filhos que Jó tinha. Deus restitui em dobro as riquezas que Jó tinha, ou seja, uma nova fase começa na vida de Jó, porque Jó alcançou o propósito de Deus. Quando José chega, ao fim, ou melhor, chega ao ápice do propósito de Deus para a vida dele, que era, na verdade, guardar os seus irmãos, proteger os seus irmãos, zelar pela sua família, quando José chega a esse topo, que a gente acha, agora Deus fez tudo o que podia. Na vida de José, a gente vê que Deus começa uma nova história na história de Israel. Deus começa uma nova história na casa de Jacó. Então, quando o Senhor nos leva lá em Apocalipse 21, e eu quero ler alguns versículos, a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no versículo 1, e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. Versículo 5, e aquele que está assentado sobre o trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. Quando a gente pensa em propósito de Deus, na intenção de Deus sobre nós, fique tranquilo, querido. Vamos acalmar o nosso coração, alegrar a nossa alma. É apenas o começo. Aleluia. O Senhor tem algo maravilhoso ainda para fazer. Quando você achar que você chegou no fim, Jesus, alcancei o teu propósito. Te prepara, porque o Senhor tem muito mais para chegar. O Senhor tem muito mais para fazer, em nome de Jesus. E eu quero encerrar com duas pessoas na palavra de Deus que quase passam batidos na Bíblia, assim, sem nome, meio que sem intenção, né? Mas o Senhor tem intenção sobre todas as coisas. Duas pessoas que pensavam estar sozinhas nessa caminhada, rumo ao propósito, sem entender bem o que estava acontecendo, né? Os dois discípulos lá no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, né? 24, a partir do versículo 13. Eles sabiam qual era o propósito, porque Jesus, o próprio Jesus já havia dito que precisaria morrer, que ele iria ressuscitar, mas ainda assim, esses dois discípulos, nessa passagem de Lucas, a Bíblia vai deixar registrado que eles vinham conversando meio tristes pelo caminho, abalados com a situação que estava acontecendo. Talvez o Senhor já tenha dito qual é o propósito dele para a tua vida. Talvez você já saiba o que é que o Senhor vai fazer. Mas nesse momento, talvez as circunstâncias da sua vida tenham te deixado assim, meio abalado, meio sem entender. Senhor, mas tu falou algo naquele tempo. Senhor, mas eu tinha uma promessa. Jesus, só que agora o que eu consigo experimentar, o que eu consigo sentir são tristezas. O que eu consigo sentir é um pesar, é uma preocupação. Tenho certeza que o que esses dois discípulos vinham, talvez conversando, né? E eles falavam sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém, falavam com pesar, a ponto de Jesus sentir necessidade de se aproximar deles. E Jesus se aproxima deles e começa a conversar, e de forma para que eles mesmos não entendessem o que estava acontecendo, porque a Bíblia vai dizer isso, que eles não conseguiram ver, né, exatamente quem era, não conseguiram enxergar que era Jesus ali naquele momento, né? Mas Jesus se fez presente ali. E Jesus começa a conversar, até que num dado momento do jantar, na hora do partir do pão, o Senhor Jesus deixa que eles percebam quem era que estava com eles. Então, durante toda a nossa caminhada, ainda que nós não tenhamos chegado ao propósito que Deus quer para a nossa vida, o Senhor está conosco. Ainda que o teu entendimento não te deixe ver, porque nós somos humanos, nós somos limitados. Às vezes a gente fica meio com a visão meio turva, né? Com a visão meio nublada, né? Mas o Senhor está contigo. O Senhor caminha ao nosso lado, porque Ele tem um propósito. E se Ele falou desse propósito, e se Ele te fez ver esse propósito,
Ele é o maior interessado em cumprir o propósito. Lembra do que nós falamos no início? Lembra do que a palavra de Deus diz em Jeremias 29? A gente volta para o começo. Eu sei quais são os pensamentos que eu tenho para vocês. Eu sei quais são as minhas intenções. Ainda que vocês não consigam me enxergar na caminhada, avance rumo ao propósito. Ainda que você não veja ele por completo, continue avançando, porque o Senhor está com você. O Senhor está conosco. E o fim é apenas o começo. O Senhor é maravilhoso. Uau. Foi essa palavra que encheu o meu coração, tia Aninha. Eu estou alimentada por essa palavra. Eu orei, eu falei, Senhor, me alimenta com essa palavra, porque o Senhor é maravilhoso. E eu quero deixar aqui que o Espírito de Deus possa falar aos vossos corações, né? Mais uma vez, muito obrigada por esse privilégio. Uau, gente! Bendito seja o nome do nosso Deus por sua santa e gloriosa palavra. Palavra que nos alimenta, né? Que nos confronta, mas que nos edifica, que nos ministra e que nos traz crescimento, gente. É a palavra, sempre a palavra, né? A Déia Guimarães de São Paulo está dizendo 300, uau! É isso? É, quem me segue sabe, né, gente? Quando o negócio é bom demais, é 300 uau aqui, né? Uau! 300 vezes aqui no nosso chat. Nossa, bendito seja o nome do Senhor por sua vida, Aline, que delícia te ouvir e que parâmetros, né? O Senhor te levou numa profundidade, né? A gente fazer aí parâmetros, né, dos 4 amigos com José. Ai, gente, todo mundo sabe, né? Que quando chegar no céu eu vou abraçar Jesus, mas depois eu vou procurar José. Amo a história de José. A tia volta dizendo muito forte. A Raquel White, lá do Maranhão, nossa coordenadora da Convenção do Maranhão, dizendo, é mesmo, né? O pastor Geazi, olha, ele que é o presidente da MOR, ele está dizendo, que palavra boa, oh glória! Pastor Geazi, que honra ter o senhor aqui. E semana que vem ele estará aqui conosco, pastor Geazi, missionário, presidente da MOR, né? Junta de missões ali na MOR, que coisa boa, muito bom. Aí ele continua dizendo, coisa boa e abençoadora. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Agradecer a Deus por sua vida, Aline. E que pena que o tempo está estourando já, mas, assim, nós temos que louvar a Deus por essa palavra, a gente viver os propósitos de Deus. É saber que você vai chegar num nível que o Senhor deseja para você, de felicidade, de bênção, de crescimento para a sua vida. E, sabe, você vai conquistar aquilo que você nem pensou. José tinha pensado que ele conquistaria o governo da maior potência que existia no planeta naquela época. Eu tenho certeza que nunca isso deve ter passado na cabeça dele. Mas, conforme Jeremias, eu sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal. Aleluia, Deus seja louvado. A Déia Guimarães está dizendo, hoje foi mocotó. Foi mesmo, gente. Mocotó na veia, meu filho. Tu espanta. Todo dia o Senhor traz maná, mas hoje ele trouxe mocotó na veia. Ô glória, ô glória. Aline, já vamos fazer as considerações finais, vamos fazer uma oração também para terminar, que a hora ali do Instagram já está me dizendo, está estourando. Mas deixa eu dar um recadinho aqui. Gente, essa live vai ficar gravada lá no nosso canal, no YouTube, Tia Aninha Oliveira. Passe lá, acesse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilha, gente, porque o objetivo do nosso canal, o objetivo do nosso Insta é levar a mensagem de esperança, de edificação, refrigério e orientação ao povo de Deus, amém? E amanhã estaremos lá no YouTube com a presença do querido, né, médico endocrinologista, ele que é renomado aqui no Rio de Janeiro, o doutor Marcelo Tinoco, falando sobre o tema diabetes, sintomas, causas, tipos e tratamento. Tudo sobre diabetes, com uma autoridade aqui no Rio de Janeiro, no Brasil também, ele é muito renomado, lá no nosso YouTube, amanhã às 17 horas. Sexta-feira, gente, olha que delícia! Aqui no Instagram estarei recebendo a querida Prisciliane Vieira. Alô, Prisci! Beijo, menina! Ela vai estar aqui sexta-feira, a gente vai ter forte demais, às 17 horas, falando do tema. Cristão, qual é o seu estilo de vida? Qual é? Qual é o seu estilo de vida, Cristão? E no sábado, gente, aqui no Insta também, nós teremos a participação internacional diretamente dos Estados Unidos
do querido Daniel Silva. Ele vai abordar o tema Nunca Desista dos Seus Sonhos. Gente, um testemunho desse jovem é fantástico. Um jovem que acreditou no seu sonho, foi para fora. Bom, você quer saber? Vem para cá sábado, você vai saber tudo com o Daniel Silva, diretamente dos Estados Unidos. E eu quero, assim, já louvar a Deus pela vida da Aline Cardoso. Aline, minha linda, como é que as pessoas fazem para te seguir aí nas redes sociais, para fazer contato, para você ministrar lá na igreja, nos congressos, em seminários? Diga aí pra gente. Eu vou com o maior prazer, com certeza. Pode convidar, o Instagram é Aline CS Rock. Eu não tinha, né, Tianinha? Eu acabei de fazer esse Instagram, tá fresquinho, porque eu não tinha. Mas eu me rendi ao Instagram, não teve jeito. Mas pode seguir, é só seguir lá no Instagram, mandar um recadinho. E aí eu mando o contato do WhatsApp, tá? Mas quem quiser anotar o telefone, o DDD 21, né? 987776171. Tá bom? Só me chamar no Zap que eu vou com o maior prazer. Repetindo? 21 DDD 987776171. É facinho, um monte de 7. Uau! Uau, gente! Então, Tá bom? olha que pecado. Ela não tinha Insta, mas agora ela tem. Agora Siga tem. lá, Aline Cardoso. Repetindo o Insta, Aline CS Rock. CS Rock, gente. Isso. Aline CS Rock. Opa, quase que eu engasguei. Então, siga lá a Aline, que é bênção sem medida. Gente, bênção sem medida. Mandar um beijo aqui, né, para Prisciliane, Pastor Benigno, Juliana Nascimento, olha ela aqui. Né, Juju, minha linda, Deus te abençoe. Aline Guilherme dizendo que alimento. Olha, um beijo para minha querida Raquel White, do Maranhão. Gente, o pessoal aí do Maranhão sempre se fazendo presente. A Deia Guimarães de São Paulo participou aqui com a gente. Pastor Geazi, uma honra ter esse homem de Deus aqui, renomado, né, com missões no Brasil e no mundo. Aleluia. A tia Vel também esteve com a gente. A Josinha Ribeiro, gente, o Rafa, a Kátia, gente, é muita gente, não dá para dizer o nome de todos, né? O noivo da minha querida Aline, o Osés também aqui com a gente, a Rayane, ô Glória, o Biel Santos, Márcia Patrícia, gente, é o Brasil aqui conosco, né? O Brasil de diversas partes do local, dos estados aqui, que você possa imaginar aqui com a gente, Maranhão, gente, tem gente aqui, ó, do Centro-Oeste, gente do Sul, tem gente, tem a minha querida lá do Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras a chegar, Rio, São Paulo, tem gente de Curitiba, tem gente aqui também, olha, de Minas, sejam bem, Mato Grosso, gente, tem gente, olha, gente, tem gente do é Sergipe ou é Recife? Eu acho que é isso. Sejam bem-vindos, meus amigos. É sempre uma honra ter vocês aqui, né? Sempre trazendo essa palavra deliciosa, que é a palavra do nosso Deus. Aleluia. Aline, minha flor, eu vou pedir para você fazer uma oração em 2 minutos, que a gente já está estourando o tempo, desculpa, mas é que quando dá o tempo, o Instagram já nos derruba, né? É uma pena, mas quem sabe, né? Uma parte 2 com a Aline, gente, quem sabe, meu Deus! Vamos orar, Aline, e a gente continua na campanha por 2 crianças, dizendo a vocês, gente, que o João, o Gabriel de Paulo, o João segue, né? Em recuperação também, aí no tratamento, mas o Gabriel de Paula, para a glória de Deus, ele conseguiu um coração compatível, já fez o transplante no domingo, durou 6 horas a cirurgia, e os médicos estavam assim abismados, porque foi uma bênção, foi muito bem sucedida a cirurgia, mas a gente continua, né, em oração, porque, gente, no meio de uma pandemia, uma criança de 13 anos que acabou de completar, surgiu um coração compatível para essa criança, isso, eu só posso atribuir isso às orações e as boas mãos do Senhor interferindo e fazendo esse grande milagre. Então vamos continuar orando pelo João Tolentino do Maranhão e Gabriel de Paula do Rio de Janeiro, por todos os irmãos, né, que estão aqui participando e aqueles que posteriormente vão acessar lá no nosso canal, também para ser ministrado e edificado em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então.
Querido Deus, Senhor amado, uma vez mais, ó Deus, clamamos a Ti, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, soberano e maravilhoso. Pai querido, queremos continuar nesta campanha, Senhor. Senhor, primeiro te agradecendo, ó Deus, pela cirurgia bem-sucedida dessa criança. Pai, muito obrigada, porque vemos a Tua mão e o Teu cuidado em cada detalhe. Senhor, apresentamos a Ti, ó Deus, o João, o Gabriel, Senhor. Pai querido, sonda, Senhor, cada uma dessas necessidades, Pai. Senhor amado, a saúde dessas crianças, Senhor, nós continuamos colocando em Tuas mãos. Senhor, dá graça a essa família, a essas famílias, Senhor, para passarem por este processo, crendo e confiando no Teu agir, no Teu poder. Senhor, que os Teus propósitos, ó Deus, se cumpram na vida dessas famílias, na vida dessas crianças, e que outras vidas, Senhor, sejam abençoadas, ó Deus, através do testemunho de vitória desses lares. Muito obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, ô Glória! Ô Glória! Olha, o pessoal tá pedindo parte 2, hein, Aline? A gente vai ter que fazer aí, conversar nos bastidores sobre parte 2, ô Glória! Gente, agradecer a todos vocês. Me desculpem, eu não tenho como ler todos os nomes que entraram, mas você que entrou, você que ficou tímido, não fez nenhum comentário, mas participou com a gente, você que comentou, você que interagiu, olha, o meu muito obrigado de coração. O meu desejo é que Deus continue abençoando sua vida e, né, e cada dia mais você possa crescer realmente, né, através da palavra do nosso Deus, alcançando sempre, né, viver nos propósitos do Senhor. Agradecer a vida, né, pela vida dessa querida Aline Cardoso, tão linda, gente, por dentro e por fora. Uma menina linda, glória a Deus, né? Inspira, que nos inspira na caminhada. Louvar a Deus por sua vida e desejar sobre você o mais maravilhoso, tudo de mais maravilhoso da parte do Senhor para a tua vida, seja os teus sonhos realizados no Senhor, que seja a tua tenda ministerial alargada no Senhor, que você tenha raízes fortes, né, arraigadas ali na rocha que é o Senhor Jesus, e que não lhe falte a graça, a unção e a presença daquele que vive, daquele que reina e que breve voltará. Deus continue abençoando sua vida, seus projetos, sua família, seu futuro, querida Aline. Deus abençoe. Quando quiser voltar, vamos marcar aí, né? Não quiser, não, vamos marcar. Ai, Jesus, agora eu uso. Deus abençoe. Muito obrigada, viu, Aline? Eu que agradeço, Tianinha. Um beijão, muito obrigada por esse privilégio tão lindo. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz com o convite. Que Deus continue abençoando. Glória! Manda um beijo aí para toda a DCG também, os nossos bispos, Daniel Malafaia, Edmima Malafaia, um abraço. E também para os nossos diretores da editora Betel, Bispo Avni, Bispa Marvi. Um abraço, meus líderes queridos. Gente, estamos terminando, mas olha aqui, você está chorando ainda. Levanta a cabeça, meu filho, minha filha. Limpa essas lágrimas, sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Agindo Deus, quem impedirá? Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém! Amanhã, se o Eterno permitir, estaremos de volta com mais uma super live. Amanhã, lá no nosso YouTube, no canal Tianinha Oliveira. Compartilhe amanhã falando sobre saúde. Deus abençoe, uma boa noite e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, gente! Beijo, tchau, Aline, a paz! Tchau, paz!